Falando um pouco da disciplina, vamos falar primeiro de uma disciplina que em inglês a gente chama Business Law, e me diz um pouco o que tem de conteúdo, o que é abordado nessa disciplina que a gente fala de Business Law. Legal, Alfredo. Essa disciplina aí a gente traduziu para o português o nome como Direito dos Negócios, né? Basicamente, o nosso objetivo aqui nessa disciplina é a gente trabalhar dentro de uma perspectiva do direito brasileiro com algumas questões comparadas com a legislação europeia e legislação dos Estados Unidos, a gente trabalhar a ideia de como que o Estado faz a intervenção na empresa. Dentro dessa perspectiva, a gente analisa em alguns momentos, né, várias questões relacionadas à liberdade, até que ponto essa intervenção do Estado atrapalha ou não o bom andamento do empresário. E, a princípio, pode parecer algo bem teórico, mas a gente consegue, nessa disciplina, pelo formato que a AMBRA apresenta, né, que a gente propõe, trazer várias discussões práticas que eu tive até experiência com alunos que resolveram problemas, né, enfim, de desenrolamento de alvarás, de destravamentos de processos administrativos, ou até questionamentos de legislações municipais, com base naquilo que a gente discutia em sala de aula, né? Nós temos várias discussões assim que são bem interessantes, que é uma linha muito tênue, né, no que é regulação e o que é apenas uma complicação, o que é uma burocracia por parte do Estado, que, pensando numa perspectiva do Brasil, vamos assim dizer, isso traz um custo muito grande aí para o empresário. Então, esse é um primeiro momento que a gente se preocupa em trazer essas discussões, que eu costumo chamar de direito constitucional da empresa, né? De abordar a empresa enquanto um ente que tem ali os seus direitos, eles precisam ser respeitados. Como um sujeito mesmo de direitos, né, que a própria legislação prevê. Além disso, a gente trabalha também algumas questões relacionadas, daí aqui um pouco mais dentro de uma ideia mais intervencionista, vamos assim dizer, algumas questões relacionadas ao que seria essa função social da empresa. E isso é bem interessante, porque quando a gente fala em função social, é muito comum a gente ter uma pré-concepção que está relacionada a uma intervenção exagerada, enfim, o Estado querer colocar algumas demandas para o empresário, que de repente seriam obrigações suas, né? Mas a perspectiva da disciplina é justamente trazer quais seriam as questões boas dentro de uma perspectiva do empresário. E como que eu, advogado, como que eu, juiz, posso decidir, enfim, o operador do direito como um todo, posso decidir ou posso ajudar, né, o empresário a superar esses obstáculos que são postos aí pela legislação e, de fato, desentravar aí as suas atividades econômicas. Então, assim, tem bastante coisa interessante que a gente trabalha nessa disciplina. E aí a gente vem com toda aquela discussão relacionada à desconsideração da personalidade, que isso é algo assim que na prática afeta tanto dentro de uma perspectiva do credor, como também de uma perspectiva do devedor, né? Porque quando eu monto uma empresa, a ideia é que a princípio eu resguardaria todo o meu patrimônio e de repente eu tenho uma legislação que fala, ó, você resguarda seu patrimônio, mas nem tanto assim, tá? Tô pegando aqui, Alfredo, a sua casa. E aí, pode ou não pode? Tô pegando aqui o seu carro, o seu bem privado. Que em algumas legislações, como nos Estados Unidos, você tem uma separação muito mais acentuada, né? E aqui no Brasil a gente não tem tanto essas questões. Então, a gente trabalha também várias questões relacionadas a isso, para, no fim, a gente tratar de uma demanda que ela ficou muito recorrente, em especial pós-pandemia, que é o direito das empresas em crise. E a gente trabalha aí a recuperação judicial, a falência e todas essas questões e algumas coisas relacionadas durante todo esse processo aos contratos empresariais. Então, basicamente, a ideia da disciplina é a gente trabalhar o direito empresarial com esse foco nos negócios, não esquecendo que ele tem uma ligação com o direito constitucional, não esquecendo que ele tem uma ligação muito forte com o processo civil, para que a gente consiga, com essa disciplina, trazer questões efetivamente práticas. Isso é um dos pontos que mais me chamou a atenção do programa, né, do formato da AMBRA.
Não que eu não entenda como importante teorias, né? Enfim. Mas nós sabemos que a gente precisa fazer com que essa teoria se aplique na prática, né?